Oi, vamos interpretar uma carta comigo desse tarô lindo que é o tarô dos contos de fada do Victor Valentim? Bom, eu já tô fazendo uma série dessa de pegar uma carta e fazer uma interpretação tanto do arcano quanto da simbologia que o próprio autor quis colocar de uma forma minha, né? Interpretando ali os arquétipos, a imagem, o conto. E hoje a carta escolhida foi a morte, com a Branca de Neve. Bom, e quando a carta da morte ela aparece no tarô, muita gente acha que é um presságio macabro, muita gente pensa que é o fim, mas eu penso que é uma iniciação. Eu penso em uma jovem adormecida sobre uma redoma de vidro guardada por 7 pequenas forças da alma, e hoje a gente vai atravessar esse arcano da morte pela imagem da Branca de Neve e entender por que morrer, às vezes, é o único caminho para a gente finalmente viver. Então, o arcano da morte, ele não é um presságio macabro, ele não é uma morte que vai falar que você vai morrer amanhã ou algo do tipo. Ele é uma lei natural da transmutação e ele anuncia que uma porta ela precisa se fechar para que outra se abra. Muitas vezes ela não vai falar sobre a morte do corpo, mas ela vai falar sobre a morte de algo que precisa se encerrar. Aquela morte que já cumpriu a sua função em nós, através de papéis, afetos, situações, identidades, egos, narrativas que a gente precisa deixar encerrar na nossa vida. Então, em termos assim, práticos, a morte ela vai poder ser a dissolução de um ego cansado e o fim honesto daquela dinâmica que já chegou no limite, já chegou no momento. E acabar aquele luto por uma versão antiga de si mesmo, sabe? É de fato uma perda libertadora, dói, mas devolve um espaço para a gente poder renascer. E o porquê que ele escolheu logo essa cena, esse conto de fadas da Branca de Neve para representar o arcano da morte? Bom, eu vou conseguir te explicar isso falando um pouco sobre alquimia também. E vamos analisar aqui uma linguagem simbólica do arcano e da imagem que ele colocou aqui. Então aqui a Branca de Neve ela tá repousando sobre a redoma, não apenas porque ela é uma princesa adormecida, mas aqui a gente vai estar falando sobre uma matéria-prima da alma em processo de transmutação. Porque a gente também tem que reconhecer que a Branca de Neve ela também vai atuar como um símbolo da própria psique retornando ao seu eixo. Tipo, após atravessar tudo aquilo que ela passou, e vai trazer esse rito de passagem, né? Que parece até um roteiro iniciático, se a gente fragmentar toda a história dela, parece a separação, a provocação, a morte simbólica e depois no final a reintegração. E se formos para um princípio hermético, que é o de morrer e renascer, toda forma ela precisa se dissolver para que a essência continue o seu caminho, né? Então, na linguagem alquímica, esse é o estágio da negredo, que é a putrefação necessária, o escurecimento da matéria, antes para ela poder voltar a brilhar, né? E nada no universo vai cessar, tudo apenas muda de veste. A morte, ela é, portanto, a inteligência que demonstra o que ficou rígido, o ciclo que se encerra e o que não vibra mais. Tipo, dizendo meio que o velho já não cabe mais aqui, não cabe mais em você. Lá bem no início do conto de fadas da Branca de Neve, a mãe da Branca de Neve, fala o seguinte: que ela queria ter uma filha com a pele branca como a neve, os lábios vermelhos como o sangue e os cabelos negros como ebano. Porque quando ela estava falando isso, ela estava de frente para a janela e ela estava vendo a neve, ela tinha perfurado o dedo, então ela estava vendo o sangue dela, e a janela tinha uma madeira, algo que era preto. E aí, quando a gente analisa isso de uma forma mais profunda e simbólica, essas 3 cores, elas não são meros adornos poéticos, tá? Elas vão ser ali e são os 3 estágios da alquimia. Lá naquela época, nessas tribos germânicas, porque esse conto da Branca de Neve vem lá da Alemanha, eles falavam naquela época muito sobre a alquimia, né? Então isso era normal para eles já sabiam sobre isso. Então, sobre essa simbólica, a Branca de Neve ela é uma dessas iniciações, essa descida da alma à matéria, para a gente chegar na morte do ego e o despertar do espírito. Esse conto vai falar muito sobre o despertar do espírito, o caminho que ele percorre para chegar no despertar do espírito. E a coloração preta ela é o nigredo, como eu tinha falado, e é a morte, o luto,
a noite da alma. O branco, ele é o albedo, e vai ser a purificação, a consciência, aquele momento de purificação de consciência, tá? E aí depois vem o vermelho, que é o rubedo, que é a nova vida, a união dos opostos, o espírito inflamado pelo amor divino, o sopro da vida. Então, a vida inteira da Branca de Neve, ela é realmente uma travessia por trás dessas 3 cores, esses 3 processos alquímicos sobre a morte da consciência em um estado para poder chegar em outro e ter a reintegração com si mesma. E a madrasta, ela sempre vai estar representando ali a sombra, a inveja, o apego àquela beleza efêmera, e é aquele lado da psique que vai precisar morrer. Entende? Ali. Porque a Branca de Neve, ela representa a pureza. E a madraça, ela vai representar o lado sombra. Então, a madraça, ela tenta matar a Branca de Neve porque ela quer continuar sendo como ela é. Então, quando a gente faz uma análise sobre um contexto, até mesmo psicanalítico, a madrasta, que são aqueles bichos do nosso porão inconsciente, aquelas coisas que nós não queremos mudar, não queremos transformar, tenta matar, adormecer, esquecer a pureza que vem de algo maior, algo mais noético, como o nous. E por que eu tô falando isso? Porque o arcano da morte, ele é uma transformação, ele não é igual ao arcano da torre. O arcano da morte, ele precisa de um processo para poder chegar ali e você encerrar aquele ciclo com dignidade, com integridade, fechar aquela porta de verdade. E o espelho, ele é o espelho da consciência, aquele olhar que reflete sem engano o que realmente a gente é. A floresta, ela vai ser o símbolo do inconsciente, quando a Branca de Neve, a pureza da alma, se depara com as coisas materiais, aquele ego inflamado, e a alma, ela tem que correr para o inconsciente, ela fica presa no inconsciente, ela vai para a floresta. Porque tudo aquilo que a gente tem que mudar para se transmutar, para se chegar em algo mais puro, não quer, ele tá lutando contra isso. E isso é o arquétipo, o símbolo da madrasta nesse aspecto. E lá na floresta ela vai encontrar os 7 anões, os pequenos trabalhadores do subsolo, né? E eles vão representar as 7 forças que sustentam a vida humana. Os 7 metais da alquimia, as 7 virtudes, os 7 ciclos da alma, e a gente também pode falar aqui sobre os setênios, né? Que vão moldar ali a consciência humana. E cada um deles guarda um aspecto do ser. E a convivência com cada um deles é o tempo de aprendizagem silencioso sobre eles. E enfim, chega a prova final, que a madrasta tenta matar ela 3 vezes, 3 tentativas, 3 mortes simbólicas. A primeira tentativa, que é aquela faixa que aperta, ela significa o controle, o sufocamento do corpo. E depois ela tenta matar ela de novo com aquele pente envenenado que representa ali os pensamentos tóxicos, aquele enfeite ilusório da mente. E por fim, a maçã vermelha, né, que vai ser aquele saber prematuro, o desejo de poder sem a pureza da alma. E quando ela morde essa maçã, o veneno, ele cumpre a função iniciática, que é o ego adormece. A consciência mergulha num sono alquímico. E é aí então que a Branca de Neve, ela é colocada nessa redoma de vidro. E essa redoma, ela não é um túmulo, ela é o átanor, que é o forno alquímico, o vaso de onde o processo interno se completa. E dentro dela, a alma passa pela purificação da albedo, que é o silêncio, a pausa, a dissolução, porque nada acontece do lado de fora, mas de dentro tudo se transforma. A morte aqui, ela é o tempo entre o fim e o novo início. Então ela é o espaço do invisível onde o espírito vai se reorganizar. Por isso também vai ser simbolizado pela morte e o adormecimento. E aí, quando isso acontece, é quando depois o príncipe chega, porque ele vai simbolizar o espírito, o sopro, o amor divino, aquele sopro da vida. Quando ele beija a Branca de Neve, que volta aqui, se a gente parar pra pensar no simbolismo disso, quando a mãe dela fala vermelho como sangue, ele toca os lábios da Branca de Neve, e aí vem a fase do rubedo, que é a matéria de voltar à vida, dentro da alquimia. E aí o que estava fragmentado se torna inteiro. E ela desperta, mas não como menina, mas como uma consciência desperta, depois de uma transformação, depois de uma morte. E o casamento, ele vai seguir como simbolismo da união mística da alma e do espírito. E por isso que o autor, eu acredito, que escolheu a Branca de Neve para representar o arcano da morte, porque ele personifica o mistério da transmutação.
A morte, ela não é a destruição, ela é a lapidação. A perda, ela não é o fim, é o caminho para a essência. E a redoma de vidro, transparente, cristalina, ela vai ser o símbolo da consciência pura que nasce depois do processo. Então a morte, ela não vai anunciar uma morte, ela vai anunciar um fim, mas o início de um novo ciclo de vida mais verdadeiro, mais real. E é aquela carta que vai dizer assim, que a máscara caiu, o que era sombra foi visto e o que é verdadeiro vai permanecer, porque foi encerrado no passado. E a Branca de Neve, ela desperta porque dentro dela tudo que era falso morreu. Esse arcano, eu acho que ele ensina muito que a beleza, ela não tá em evitar o fim, mas ela tá em permitir permanecer para que o renascimento aconteça, sabe? Então é isso, eu acho que esse vídeo ficou um pouco longo, mas é um conteúdo extremamente rico e muito interessante, trouxe muita coisa aqui de alquimia, de simbologia. Quero continuar fazendo conteúdos assim, mas eu acho que eu vou ter que ir pro YouTube, inclusive. Eu já criei o meu canal, é só você entrar lá na minha bio e se inscrever no meu canal do YouTube. Então curte, comenta, compartilha com aquela sua amiga que também adora tarô e gosta de leituras mais profundas. E é isso, tchau!